Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a SES, a SES, que segundo estão dizendo aqui vai ser a empresa de satélite que a Telebrás vai fechar o acordo, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é um daqueles casos absurdos, né? O governo brasileiro queria contratar uma empresa para fornecer satélite, fornecer internet para não sei quantas mil escolas no interior do Brasil. Acho isso ótimo, né? Tem que ter internet mesmo. E com a Starlink é uma coisa fácil, né? São 18 mil escolas, parece, 18 mil terminais da Starlink, pô, uma internet de boa qualidade, baixa latência, que funciona o tempo todo. Cara, funciona na minha varanda aqui, a Starlink aqui, sem nenhuma dificuldade agora, né? Agora que tem mais satélites da Starlink, tá funcionando muito bem a minha Starlink aqui na varanda. Só que aí vocês lembram, foi naquela época da briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes e não sei o que lá, e aí o governo Lula bateu o pé e contratou a Telebrás para fazer o serviço. Só que eu avisei na época, né? A Telebrás não tem satélite para isso. O que a Telebrás vai fazer, né? Ou seja, primeira coisa, atrasou o processo pra caramba. Essas escolas todas já poderiam estar com internet desde o ano passado. Já podia estar tudo, 18 mil terminais, é muito terminal, é verdade, mas a Starlink tem produção em escala, podia entregar esses terminais em 3 tempos, já estariam todas as escolas usando internet neste momento, por um preço muito mais barato, né? Ao final, esse contrato com a Telebrás ficou em 3 bilhões de reais e eles estão caçando uma empresa para fazer o caso. Estão querendo fechar com uma tal de SES. Essa empresa aqui, ó. Melhor para os clientes, melhor para o espaço, melhor juntas. Não faz muito sentido em português, né? Tá na cara que eles pegaram uma frase em inglês aqui, tentaram, né, acochambrar alguma coisa, e ainda tentam criticar o Elon Musk, dizendo que é melhor para o espaço, não sei o que lá. Eu vou explicar para vocês por que isso daqui é um erro enorme. Eles pegaram uma internet de merda para as escolas brasileiras. Essa notícia foi sugerida por Libertário Baiano, Milei mais Bukele mais Bolsonaro, igual a Michele Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Telebrás deve fechar acordo com concorrente da Starlink para uso de internet via satélite. O que eu falei para vocês na época? O que eles tinham de alternativa? Eles tinham de alternativa contratar a própria Starlink, o que seria um absurdo, porque a Starlink é barata, eles conseguiriam fazer isso por uma fração do preço, e já está pronta, só que como é que eles justificam o fato de terem que contratar a Telebrás? Para quem não sabe, a Telebrás já foi uma empresa grande de telefonia no Brasil, mas foi privatizada. Essa parte que ficou é a parte dos cupincha, do pessoal encostado. A Telebrás é uma empresa que literalmente não faz nada, né? Inclusive tem alguns escândalos aí de apadrinhados políticos aqui, ó. Centrão coloca parentes e apadrinhados sem experiência na Telebrás com salário de até 40 mil reais. Isso é por isso que eles gostam de estatal. Que eles botam os apadrinhados lá ganhando dinheiro. Por exemplo, a estatal diz que os indicados têm experiência e citou como exemplo o novo diretor de governança, que foi o responsável pela instalação da loja da Oi em Imperatriz do Maranhão, além de ter sido gerente de vendas. Caramba, olha o absurdo, um cara que não tem experiência nenhuma em gestão de grandes empresas, mas que, né, instalou uma loja da Oi em Imperatriz do Maranhão e aí é experiente para trabalhar na diretoria da Telebrás, né? Não tem muito problema, por quê? Porque a Telebrás não faz nada, a Telebrás é uma casca, porque ela foi vendida na verdade, né? No entanto, se continua com esses cargos lá para os políticos continuarem indicando pessoas aleatórias. E aí botaram esse contrato. Foi isso daqui, ó, lembra aqui, ó? Lula quer que internet Brás por satélite para se contrapor a Musk. Então ele falou aqui sobre o caso a administração petista derrubou em 2023 uma proposta de contratar Starlink que ofereceu o mesmo serviço. Então, ou seja, a ideia é conectar não sei quantos pontos de internet para escolas, né? São 20 mil escolas em áreas remotas. Essas escolas todas já poderiam estar todas interligadas nesse momento. A Starlink funciona já, você pega a antena, bota ali e funciona. É imediato, né? Mas ele decidiu criar essa internet Brás com a Telebrás só para não contratar a Starlink. E aí, quem vai cuidar disso é a antiga estatal, a Telebrás, que sobrevive hoje controlada pela União, mesmo com a telefonia do país tendo sido privatizada. Ou seja, não serve para nada, é só para encostado do governo lá, né? Ou seja, o problema é como fazer isso funcionar, porque a Starlink, ela tem os satélites já funcionam.
Como é que eles vão fazer? E na época eu falei para vocês, a alternativa que eles tinham era contratar a própria Starlink ou então contratar uma das empresas de satélite de alta órbita, né? Por exemplo, o Hughes e tem outras operadoras de alta órbita. A alta órbita funciona também, você consegue internet por via satélite, né? Só que tem uma série de problemas. Primeiro é limitação de banda. Por quê? Porque como são menos satélites, cada satélite ele conecta mais canais, mas ele tem um limite, né? Então os números são muito diferentes. A Starlink hoje tem mais de 10 mil satélites em órbita. Então eles conseguem processar muita coisa, tanto que a Starlink não tem limite de dados. Você pode ter não tem franquia de dados. Você só pode usar tantos por mês, você tem a velocidade máxima, mas você pode usar o quanto você quiser ali, né? Ao passo que essas empresas, como a Hughes e outras empresas que tem por aí de satélite, têm franquia de dados. Por quê? Porque o satélite, são poucos satélites, não tem muitos, né? E são em órbita alta. E o pior é a latência. É muito ruim você trabalhar com internet com alta latência. Dá para você jogar um joguinho na internet? Não, não dá. Mas dá para você, mesmo para você fazer pesquisa, você, por exemplo, fazer uma live, você participar de algum programa, assistir algum vídeo, meu amigo, é terrível usar isso com alta latência desse satélite de alta órbita. É muito ruim. É tipo da coisa assim, que quebra um galho, mas não funciona de verdade. A Starlink funciona de verdade, é rápido, né? Aí, ou seja, o Lula não quis dar para a Starlink, já estava pronto o negócio, a Starlink poderia fornecer as antenas, estava tudo pronto, ia chegar rápido, ia atender todo mundo, já estariam todas as escolas com isso, ele inventou de contratar, agora quer botar essas 6, olha a justificativa que ele diz aqui, ó. Aqui, ó, o valor do contrato não foi confirmado, mas a Telebrás ressalta que a SES tem se destacado por fornecer conectividade 10 vezes superiores ao que é ofertado pela Starlink. Eu questiono muito esse tipo de coisa, muito mesmo, porque um satélite de alta órbita não consegue uma banda maior do que a Starlink, que é de baixa órbita, né? Aqui, ó. A Folha explica que a SES também vai participar da COP30 em Belém. A ideia é garantir internet gratuita para os participantes do evento, permitindo a experimentação da rede, né? Diferente da Starlink, a SES usa a tecnologia de média órbita para fornecer satélites. Falso. Falso. É só você ir aqui no site deles, o site que eles mal traduziram aqui de inglês, sei lá de que língua, para português aqui. Se você for no site deles aqui, eles falam que eles têm, na verdade, são 60 satélites, sendo 45 são geoestacionários. Geoestacionários são esses mais longe aqui, é alta órbita, são 35 mil quilômetros. Então, aqui, ó, como é que é a distância, né? Você tem os satélites de baixa órbita, que são os satélites do Elon Musk, que ficam entre 500 e 2 mil quilômetros acima da Terra. E qual que é a vantagem disso? Como eu já expliquei para vocês, eles ficam baixinho, então a comunicação é rápida, né? A comunicação é rápida, eles estão perto do planeta Terra, né? E da superfície da Terra. E, além disso, são muitos satélites, então eles garantem uma capacidade de comunicação muito grande. Aí você tem a órbita média, que fica entre 2 mil e 35 mil quilômetros, que aí varia muito de satélite para satélite, e tem a órbita geoestacionária, que é a mais alta de todas, que é 35 mil quilômetros de distância. Esses são os satélites que você tem da Hughes e de outras operadoras que você tem aqui. Que, de novo, funcionam, você contrata a internet por eles. Mas, cara, ninguém mais contrata, porque a Starlink é tão melhor que esses outros satélites, porque, cara, e é mais barato, algumas vezes mais barato, outras vezes o mesmo preço, é tão melhor a Starlink que realmente essas outras empresas todas saíram fora. Aí o que fez essa empresa CSS? Ela tem um monte de satélite geoestacionário. Eles têm meia dúzia de satélites de média órbita e que ficam bem longe, né? O próprio pessoal aqui reconhece, ó, no final das contas, tirando os de órbita geoestacionária, que são longe pra caralho, tem um delay do caramba, os de média órbita também são longe pra caramba, né? Aqui, ó, com acordo, a previsão de que as escolas, instituições públicas e comunidades isoladas possam ter acesso à internet fornecido pelo governo. Caramba, a troco de quê? Já podiam estar com esse acesso desde o ano passado com a Starlink, né? Esse movimento também quer ampliar a concorrência no segmento de internet, porque é dominado pela Starlink. Pô, que burrice isso, cara. Diferente da Starlink, a SES usa tecnologia de média órbita, sendo que isso garante boa conectividade sem precisar de um alto número de satélites. Mas qual que é o problema disso? A conectividade é mais lenta e você tem um lag maior, você tem uma latência maior, né? Contudo, a latência será maior, algo que o governo considera aceitável para o uso pretendido.
Ou seja, é tudo pobre. O pobre está acostumado com internet merda, então não tem problema. Pode botar internetzinha merda pro pobre que não tem problema, né? Olha o absurdo que é isso. Tendo produto de boa qualidade, que já poderia estar instalado, já poderia estar funcionando, o Lula, por pura birra ideológica, recusou esse produto e está trazendo uma outra empresa que não tem nenhuma chance de fazer competição com o Starlink, porque ninguém no segmento privado vai comprar uma internet pior, que é mais cara. Né? Não tem lógica nenhuma. Verdade seja dita, essa SES tem pelo menos uma coisa de positivo em relação às outras empresas que fazem internet via satélite de alta órbita aqui. Que é, segundo eles estão dizendo, eu nunca vi funcionar, eles têm o autoposicionamento da antena, tá vendo? Essa aqui é a antena deles, e eles têm o mesmo esquema da internet do Elon Musk. A antena do Elon Musk, você não precisa direcionar ela, você bota ela ali, ela demora um pouquinho, mas depois ela própria se direciona, ela própria se coloca ali e entra em contato com o satélite, pronto, resolvido o problema. Você não precisa fazer a instalação dela. Por quê? Porque a internet por satélite mais antiga, você tem que ter um técnico. O técnico vai lá na sua casa, bota a antena, ele faz toda uma visada para descobrir onde é que está o satélite, posicionar com graus de precisão, não sei o que lá. E aí, meu amigo, bateu uma ventania, a antena mudou um pouquinho de posição, acabou a internet. Tem que chamar o técnico de novo, porque você não consegue. Não é igual a antena de televisão que você pode ficar mexendo nela assim e chegar lá. Não, tu tem que ter aparelho especial para direcionar a antena. Então tem que chamar o técnico de novo para ele direcionar a antena outra vez. Então, assim, é um inferno esse tipo de coisa. Eles estão dizendo aqui que pelo menos as antenas dessa SES são do tipo igual a do Elon Musk, que descobrem automaticamente e localizam os satélites e fazem essa parada. Mas, de novo, a latência grande é ruim, você não consegue fazer uma videochamada, você não consegue fazer uma live, você não consegue fazer nada que requeira tempo real, porque fica uma bosta. E eu duvido muito desse negócio de dizer que é conectividade 10 vezes superior. Não faz sentido nenhum isso. Até porque a Starlink ela pode ser 10 vezes superior à licença que a Starlink vende para consumidores individuais. Mas a Starlink tem planos para empresas também com conectividade muito mais alta. São muito mais satélites, você consegue uma cobertura muito maior, não tem alternativa disso, né? Então, ou seja, o resumo dessa história é isso. O governo Lula atrasou mais de um ano a contratação dessas antenas para as escolas. Ainda não está certo, as escolas continuam sem internet até hoje. Podia estar resolvido ano passado. Até hoje estão sem internet as escolas. Aliás, podia ter sido resolvido em 2023. 2023, 2 anos atrás, há 2 anos que os alunos, no meio do nada, estão sem internet porque o governo Lula tem uma birra com Elon Musk. Vão trazer agora uma internet de merda, pagando caro. Por quê? Porque o Lula não quer abrir mão para o Elon Musk, não quer admitir que a melhor alternativa para as pessoas no interior é o Elon Musk. É por isso que eu falo para vocês, cara, o Estado tende a acabar, o Estado é muito ineficiente. Fica essas birra política idiota do Lula, acaba que sacaneou os alunos todos, está arriscado o Lula acabar o mandato dele, não ter ainda colocado a internet ainda nas escolas. Tomara que o próximo presidente seja de direita e varra essa SES do governo aqui e bote a Starlink, que é o que devia ter acontecido desde o início, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.